Agora tem umas questões de mitos e verdades. Verdade, a gente adora. Muitas coisas até já foram faladas aqui, né? São perguntas que a gente até recebe, né, de algumas pessoas, que as pessoas ficam assim, gente, será? Às vezes é cada bobeira, gente, a gente tem até vergonha de perguntar aqui, ó, mas nós vamos perguntar. Porque tem gente que tem dúvida. Sim. É dúvida Mas simples, né? Pra quem não convive nesse contexto, é muito difícil saber o que é realmente TO. Eu falo pelos meus familiares, né? Eu até... Sim. Eles não sabem com que eu trabalho. É. Eu falo pro meu pai e pra minha mãe, qual a minha profissão? Eles não vão saber. O máximo que a minha mãe consegue falar e meu pai é, ai, brinca com a criança, trabalha com a criança. Eu já tentei inúmeras vezes atende explicar. criança, só isso. Eu já tentei inúmeras vezes explicar. Mas eles não conseguiram compreender num todo o que realmente a TO faz. Então, pra minha mãe e pro meu pai é mais fácil. Ai, ela trabalha com a criança. Então, é isso. Então, pra quem não convive com, né, nessa realidade, nessa rotina, é muito difícil. Quando a gente para pra conversar entre nossos terapeutas, todo mundo tem uma história, assim, de pessoas muito próximas de não entender o que é a nossa profissão. Então... E tem pessoas que têm até, não é preconceito, mas por não ter esse entendimento, acabam nem valorizando. Sim. Né? Porque não precisa, não convive. Não precisa, Sim. E pergunta boba é aquela que não é feita, né? Retirando até o que eu disse, assim. Algumas perguntas. Duro que é, a gente às vezes fica com vergonha de perguntar. E pergunta boba é aquela que não é feita, vai. mete Terapia a bala. ocupacional é só para crianças com deficiência? Mito. Que nem a gente Super até mito. falou, né, da pandemia, né? Então, assim, muitas pessoas que não tinham nenhum diagnóstico, nem nada, precisou da terapia ocupacional. Se a gente pensar uma pessoa que sofreu um trauma, né, sofreu um acidente, alguma coisa, e parou de trabalhar ou parou de fazer alguma coisa que gosta, ele precisou da terapia ocupacional, né? A gente tem crianças que são típicas, que só têm disfunção de integração sensorial e que a gente usa a abordagem para intervir nisso. Então, assim, não é só a pessoa que tem algum diagnóstico, alguma deficiência. Então, assim, a gente abrange a pessoa idosa, que precisa de uma ajuda para algumas atividades do dia a dia. Então, assim, não é só para... Quando for pensar em TO, vai pensar sempre no desempenho ocupacional. E uma coisa que a Tainá falou da pandemia, né? Quando tem um atraso nesse marco do desenvolvimento, o terapeuta ocupacional também vai ajudar. As crianças ficaram muito em telas nesse tempo de pandemia. E acabou que perdeu essa vivência de corpo, né? De vivência do brincar mesmo. Sim. Até esse final de semana passado, eu estava falando com o meu pai sobre isso. Porque meu pai sempre morou em sítio. E aí ele estava falando, filha, a minha brincadeira favorita era entrar dentro de um pneu e sair rodando no pneu. As crianças de hoje em dia não teve essa vivência. Não tem sabe essa o que é vivência. isso, só por vídeo. Eu acho que até foi a Castriça que postou um vídeo esses dias Do gesso. falando que realmente a gente a fez. quantidade de crianças que utilizam gesso hoje em dia é muito pequeno. Muito menor. Muito menor, muito. Porque as crianças deixaram de vivenciar também coisas importantes do desenvolvimento devido às telas. E não vamos julgar, porque na época da pandemia... É o que tinha. Era o que tinha. Era o Tudo que era tinha. pela tela, né? A escola era pela tela, né? As notícias eram pela tela, tudo era pela tela. tudo, Então, E aí assim, ficou muito Os restrito. encontros, né? Lembra as lives dos cantores? As Gente, lives, até os era... familiares, né? E assim, né, a gente ainda ficou com esse... sim, ficou esse resquício. Com essa herança, ali. né? As reuniões hoje, vamos fazer online. Sim. E aí, assim, muita coisa cresceu, né? Então, assim, os desenhos de crianças cresceram. E aí, acabou que isso ficou de herança ali para as crianças, né? Então, e é difícil essa quebra, né? Essa rotina, a gente tirar essa tela, né? A gente sempre orienta os pais que a gente precisa ponderar, né? Mas tem situações que os pais não conseguem. Então, assim, ficou de herança a pandemia aí pra gente, né? E acabou tendo um atraso, né? Então, muitas brincadeiras de antigamente... As crianças não sabem, as crianças não vivenciaram, né? E a gente, até em datas comemorativas, a gente às vezes faz brincadeiras tudo junto, né? Carnaval, Dia das Crianças, a gente pega e faz um combão das crianças tudo junto. E aí a gente tenta trazer brincadeiras assim, né? E muitas crianças não conhecem, vivenciaram o que a gente vivenciou, né? E o aumento da tecnologia, né? Então, assim, igual a Tainá falou,
tá bom e não tá, né? Tá muito... É importante Tudo essa que parte é da excesso tecnologia, atrapalha. mas precisa de um equilíbrio, né? Então, eu É acho perigoso, que, né? Então, hoje em dia, vem crianças, às vezes, com atraso no desenvolvimento, mas não por ter um diagnóstico, por falta de vivenciar esse corpo, né? Vivenciar as coisas que fazem parte do desenvolvimento infantil. Em algum momento foi omisso a vida dele ali, né? A questão da alimentação, da ocupação, né? No entanto que a tela hoje a gente utiliza o dedo. A gente não utiliza nem a mão para pegar no celular, né? Imagina como que essa criança vai desenvolver musculatura, coordenação fina, grossa. Sim. É rompido mesmo, né? É ausente. Fica preguiçoso. Vamos lá. TO, é igual fisioterapia? Ai, meu Deus. É muita confusão nisso, né? Eu acho que a confusão vem principalmente porque nós fazemos parte do mesmo conselho, então, que é o CREFITO. Então, a TO e o físio fazem parte do mesmo conselho. Então, eu acho que a confusão vem por aí, inicia por aí. Então, somos profissões que são com focos diferentes, que são importantes juntas, mas com focos diferentes. Sim. E eu acho que, assim, vai depender muito também das abordagens, né? Então, assim, que nem o Bobat, quando eu fiz, a gente vai muito junto com a físio, né? Então, assim, um precisa do outro. Quando eu trabalhei nas minhas áreas de reabilitação física, a gente fazia atendimento em conjunto também, né? Porque a gente vai precisar do físio, né? Na faculdade a gente seguiu junto, eram muitas matérias juntas, então acho que nasce tudo muito junto, mas cada um tem uma forma de pensar naquele indivíduo, né? Então, assim, um vai mais para a função, outro vai mais para as ocupações, né? Então, assim, tem muito isso, né? Aí muita gente falava, é físio com psicologia, né? Então, assim, é uma junção. E aí hoje a gente, por ter uma visibilidade maior da terapia ocupacional, a gente já consegue mostrar que não é a mesma coisa, mas a gente trabalha tudo muito junto, a gente precisa muito da ajuda do físio, né? Então, assim, pacientes que têm esse acompanhamento dos dois, a gente tem reuniões para conversar, porque muitas vezes aquela criança a gente vai ter que estimular motoramente ele, e que aí acaba andando junto com o físio, né? Que o físio E também às vezes até vai indicar, né? Sim, a gente sim. ouve muito isso dos profissionais que vêm, e eu acho muito bonito, porque às vezes fala, né, veio até mim e eu vi que não era, né, o trabalho não era meu, pelo menos nesse início, então ele necessita passar por um profissional que vai ser mais assertivo ali no momento. Então, às vezes, realmente é somente com a físio. E às vezes o profissional da físio vai ver que é algo, né, tão do dia a dia ali, que independente de movimentos, né, vocês, então aí mandam até vocês. Então a gente tem que ser bem profissional em relação a isso. É onde entram as questões éticas, né? Sim, O meu limite exato. profissional é aqui e agora vou precisar da ajuda do outro, né? Sim, e até a gente, que nem eu tenho muitos pacientes que fazem fisioterapia e eu tento manter essa parceria muito grande, né? Porque a gente consegue orientar, né? Então, assim, falava-se muito que a físio era membro inferior e então era membro superior. Nossa. Eu ouvia muito São isso as na piadinhas da faculdade, no né? início da faculdade. da faculdade. Então, assim, e aí a marcha, a físio vai orientar, mas aí a gente consegue dar essa função da marcha no nosso atendimento. Então, andando junto, a gente consegue com que essa criança consiga andar mais rápido, pular mais rápido, né? Então, assim, é uma parceria que ela precisa existir, né? No começo, eu acho que da terapia ocupacional tinha muito essa rivalidade. Eu acho que por uma comparação de todo mundo, né? Que a gente era uma extensão da físio, mas hoje a gente precisa andar junto porque a gente vai trabalhar Viu que é importante, aquela é pessoa necessário. como um todo, né? Acho que toda escola infantil tinha que ter um TO. Ai, que Sim. Eu vejo mesmo. muito a Tainá com um bebê na recepção. Muito. Ela vive com um bebezinho. ela tá na briga por causa dos bebês. Ela falou, ela compartilhou que vai fazer o Mas curso, é né? bebê. É bebê mesmo. 8, 9 meses, não é? Meus Eu piticos. fico olhando assim, ai meu Deus, que legal. legal. Iniciou. Parece que é o filhinho Uma dela. criança com a gente de 4 meses. E é dom, né? Eu também Ai. sempre fui professora de educação infantil, Ai. eu gosto bastante, E quando eu saí da faculdade, eu fui pra área do adulto, né? E aí eu ficava pensando, gente, será que é isso que eu quero? E aí quando eu fui pro infantil, eu falei, não era o adulto que eu queria, era criança. E aí na Gaiato, chegava bebê, eu falava, Renata, pelo amor de Deus, põe pra Nossa, mim. é uma Aí eu ia briga. pegando todos os bebês pra mim. Todos os bebês. É uma briga, viu? Continuando, mitos e
e verdades. Brincar não é terapia. Porque às vezes na faculdade tinha isso, que Theo só brinca. Nossa, a gente ficava muito. Até muita hoje nós raiva escutamos disso, isso. Que Theo é só brincar. É fácil brincar. Sim. E quando os pais falam na recepção, vai filho, vai lá brincar com a tia. Nossa! E voltando, né, nas ocupações, no desempenho ocupacional. O brincar é uma ocupação e é a principal ocupação da criança. Então, é por meio dele que nós vamos conseguir chegar Todas em as habilidades outras. sensoriais, motoras, né, sociais, cognitivas. Então, é por meio do brincar. Uma vez eu encontrei, num curso, eu escutei uma frase que fala assim, se a criança está conseguindo responder adequado, é porque ela está brincando. Então, se o cérebro está conseguindo fazer essa junção, a criança está brincando. E para nós, assim, por mais que é algo ruim, assim, tá só brincando, mas nós deixamos claro para o pai que tem todo uma análise de atividade por trás. Não é um brincar por brincar, é um brincar que que precisa ter uma funcionalidade tanto dentro de terapia, tanto fora de terapia. Eu sempre começo minhas avaliações com os pais dessa forma, olha, a principal ocupação da criança é o brincar, então a gente vai brincar para alcançar nossos objetivos, né? Porque com o adulto a gente vai falar, você precisa tirar e colocar a roupa. Para criança não tem como a gente falar, você vai precisar tirar e colocar roupa. A gente tem que entrar num personagem, a gente tem que brincar. Então, assim, às vezes a gente se pega brincando ali, né? Fazendo as coisas. E é engraçado, né? Porque todo mundo entra numa brincadeira mesmo, E nós, né? como editora, amamos. É isso, o brincar funcional, né? Os jogos da editora são todos vinculados à BNCC. Então, imagina a riqueza dentro do planejamento em utilizar esses jogos, né? No brincar, para desenvolver habilidades motoras, cognitivas, né? Alfabetização, matemática. As formações que a gente dá hoje, a gente Além do fala da brincar. importância, porque por incrível que pareça, não são só as famílias que têm esse preconceito, os profissionais, tá? Muitas vezes, profissionais e gestores da educação não nos recebem assim tão bem quando olham a gente chegando com esses materiais, falam, tá vindo me trazer mais trabalho, né? Que é que Eu não tenho tempo de não brincar. tenho tempo. Então, assim, infelizmente, Faz parte do planejamento, né? hoje existem pessoas que precisam se atualizar. Né? Então, a gente fala sobre a importância do brincar, né? É através do brincar que você consegue tudo com a criança, que você ganha o coração da criança, eu costumo dizer isso. Até porque, né? igual a Tainá falou, se você chegar para um adulto e falar que ele precisa fazer aquilo, ele vai fazer. Ele vai executar. Para a criança, se não tiver o engajamento que nós falamos na terapia, se a criança não tiver engajada, querendo fazer aquilo, ela não vai dar certo Não a vai, terapia. não. Então, nós precisamos que, por meio do lúdico, isso tenha uma motivação, né? A gente trabalha muito com essa motivação. Tanto é que os armários lá da Gaiato são todos abertos. Por quê? Porque a criança precisa ter um planejamento para ir lá buscar aquele brinquedo. Eu quero aquele brinquedo. Tá, como vamos pegar aquele brinquedo? Então, não que ela comanda a terapia, não. Mas nós precisamos que ela queira também, estar ali. Porque se ela não quiser estar ali, a terapia não vai acontecer. Porque aí ela vai ser chata, ela não vai compreender aquilo. Então, é isso. Nós brincamos, utilizamos o brincar por modo do lúdico para conseguir habilidades importantes para o desempenho da criança. O brincar não é sentar e executar. O brincar, ele tem um processo, né? A escolha do brinquedo. Naquele dia, por que ela escolheu? Ela escolheu porque hoje ela está disponível a executar coordenação motora. Então, eu vou trabalhar. É respeitar também a criança na terapia. Isso Até é o a mais característica da importante. criança, de sempre, talvez, como que fala, se comportar de uma forma, né? O brinquedo mais prático, ou aquela que não quer se sujar, ou aquela que não quer, né, se molhar. E aí já vem outros olhares. Sim. E se a gente pensar, eu falo muito, né, no Instagram da Gaiato, brincar é coisa séria. É muito legal isso. E se a gente parar pra pensar, é garantido por lei a criança brincar, né? Então, assim, faz parte do desenvolvimento da criança. Então, a gente tem que usar o brincar pra gente ensinar, né? A criança precisa desse brincar para aprender as coisas. Então, se é garantido por lei, é porque é uma coisa benéfica para a criança. Então, a gente usa o brincar para ensinar as crianças, né?
É toda uma estrutura, né? O tempo que ela ficou sentada, a comunicação, o olhar, a execução, né? A Tabata sempre enfatiza isso também nas formações. São vários contextos, né? O social. Então, não é só sentar e executar. A finalidade do como jogar. É o além do jogar. Né? A observação do profissional em qualquer área, tanto na educação quanto na saúde, ela é constante. Eu acho que é isso que as pessoas precisam parar e pensar e valorizar. Né? Essa observação dentro do contexto total do jogar, da execução, do brincar, que é muito rico, né? Muito. Vamos lá, meninas. Gente, brincar é importante. Muito. A gente ama, né? Quando a gente ouve isso. É a pura verdade. Mais uma pergunta. A escola não precisa da TO? Precisa. Seria importantíssimo, né? Tê-las. Sim. É uma parceria que a gente tenta ter, assim, com a escola, né? A gente tem reuniões com a escola. Tem algumas clínicas que eu acho que até faz visitas em escolas, né? Então, assim, é uma coisa que a gente precisa mesmo dessa parceria. Muitas crianças chegam na gente por orientação da escola também, por esse olhar cuidadoso da escola. Então, é muito importante a gente ter essa ligação, né? Pro desenvolvimento da criança, né? Até porque o terapeuta ocupacional vai conseguir auxiliar às vezes no dia a dia da professora, por exemplo. Sim. Então, com estratégias, dicas, né? Exato. Então, tem as acomodações sensoriais, que é o terapeuta ocupacional que vai realizar. Se precisa, às vezes, fazer alguma adaptação de cadeira, carteira, é o terapeuta ocupacional que vai auxiliar. A criança está com uma dificuldade no momento de sentar, no momento de pegar esse lápis. É o terapeuta ocupacional que vai poder auxiliar. Então, essa parceria é muito importante. Porque, às vezes, algo que, para nós, uma estratégia vai facilitar, às vezes, o dia a dia ali da criança. Porque se a criança não está fazendo essa participação, algo está acontecendo. Então, é o TO que vai conseguir ver se é por uma questão sensorial, é por uma questão motora. Então, nós vamos conseguir auxiliar eles. Sim. E se a gente for pensar na inclusão, né? A inclusão não é a criança só estar ali na sala, sentada, olhando pro nada, né? A inclusão é quando a criança participa das atividades da sala. E se ela não consegue acompanhar a sala, ela precisa de uma adaptação. Então, a gente vai conseguir adaptar para que essa criança seja incluída realmente, né? Sim. Não é só estar no ambiente, é estar incluída na atividade. E a gente vai conseguir fazer com que essa criança participe, esteja incluída, esteja interagindo com os demais, né? Legal. Sim. A inclusão, ela faz parte do ser, né? E não, às vezes, do ter. Ela ali no ambiente não é tão rico quanto ela ser funcional para o ambiente, né? Sim. Então, o material adaptado, a gente vai conseguir ajudar. É importante. Sim, e a participação. Exato. Né? Às vezes, a criança fica ali na escola, ela fica na escola um período extenso, né? Se a gente for pensar, às vezes integral, 4 horas, ou às vezes 6, integral. Então, é um período onde ela vai se desenvolver. Então, se ela estiver ali só por estar, ela não está participando. Então, ela precisa participar desse momento, né? Então, o terapeuta ocupacional vai conseguir ter essa visão do que estar difícil e o que nós podemos auxiliar. Porque, às vezes, é uma estratégia só de ajuda. O que nós fazemos também as acomodações sensoriais com a reunião, entendendo as demandas, nós realizamos um documento falando de algumas estratégias que pode utilizar na escola para facilitar. Então, as crianças que fazem atendimento na Gaiato, nós temos essa parceria com a escola que é muito importante, nós conseguimos dar esse auxílio também. Top. Fundamental, né? Do desenvolvimento. Por isso que a gente volta na tríade, saúde, educação e família, sempre, né? Sempre. É só ensinar as pessoas a escrever e comer. Mito ou verdade? Mito. Tem criança que chega lá que a mãe fala, é porque ele tá com dificuldade de escrever. Só. Aí a gente vai avaliar num todo, a gente percebe que não é ali na escrita. Que vem por trás, né? Tem um pouquinho antes. Então, assim, a gente vai avaliar como um todo a criança, né? Pra entender. Pode ser que venha com a demanda de ele não come sozinho, ou ele não escreve. Então, assim, a gente vai tentar entender o porquê que isso acontece, né? Porque não é do nada que acontece, a gente tem todo um processo antes. Para a escrita, a gente tem todo um pré-requisito para a escrita, para comer tem todo um pré-requisito, então a gente vai avaliar todos os pontos para a gente entender onde que está aquele déficit ali da criança para a gente intervir naquilo.
Então, assim, é muito maior do que... É muito Então, estudo. Nós fazemos na terapia ocupacional, nós falamos da análise da atividade. Então, fazer uma análise daquela atividade para ver aonde que está o prejuízo. Às vezes, as famílias vêm com uma queixa. E tá Mas tudo nós, bem, né? como- Sem julgamento, Sim, porque sim. não tem entendimento, né? Às Sim, vezes sim, ela exato. realmente, né? Eu percebo que ele não consegue escrever. Mas às vezes não consegue nem segurar o lápis. Pinça, E aí, né? Sim. quando nós fazemos uma avaliação, que nós identificamos os prejuízos ali, nós levamos para a família, as famílias falam, nossa, Realmente. por isso que ele apresentava isso e isso. E aí nós conseguimos ter uma troca ali e explicar Sim. qual o caminho que vai ser traçado dessa intervenção. E aí Tá, tem então vez- eu escrever... Mas olha, para escrever nós também precisamos entender que a parte motora ampla precisa estar bem desenvolvida. Esse sistema proprioceptivo, esse sistema vestibular, então que é da integração sensorial, tá tendo um prejuízo ali. Então essa troca é muito importante para a família também. Um exemplo, ela não escreve, mas ela não anda de bicicleta, ela não tem coordenação Sim, motora para correr, Sim. para escalar. Olha quantas situações Sim. que a criança não realiza e a família e a escola, às vezes, na maioria das vezes também, né, cobra a questão do escrever. Sim. Por isso que é importante essa parceria, porque nós conseguimos falar para as professoras, né, para essa escola, olha, por que o escrever não está acontecendo? Não está acontecendo por causa disso e disso. Nós estamos auxiliando nisso. O que você pode fazer é uma estratégia assim. Então, essa parceria é muito importante, porque senão não caminha mesmo. Sim, sim.